Irmãos queridos, saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos ainda meditando naquelas que são conhecidas como as bem-aventuranças que ensinou o Senhor Jesus Cristo. Iremos meditar dos versos 9 a 12. Mateus capítulo 5, dos versos 9 a 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vamos orar mais uma vez, clamando que o Senhor nos dirija, nos ensine mais nesta noite. Ó soberano Senhor, bendito seja eternamente. Obrigado a Deus por nos ensinar mais acerca da tua palavra. Fala, Senhor, o nosso coração. Convença-nos da tua verdade, ó Deus, a cada dia, para que nós possamos viver de acordo com o que o Senhor nos chamou para ser. Servos, ó Deus, pacificadores, mas também que, por causa das ações similares à do nosso Senhor Jesus Cristo, são perseguidos por causa da justiça que expressam. Ó Deus, ajuda-nos a viver de fato como cidadãos do reino dos céus neste mundo. Não apenas de palavras, ó Deus, mas acima de tudo com ações que de fato mostrem que somos seus filhos e seus servos. Ajuda-nos em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, nós estamos vendo que as bem-aventuranças que ensinou Cristo Jesus, além de serem promessas claras expressas por ele, descrevem as características daqueles que pertencem de fato ao reino dos céus. E nós vimos dos versos 3 a 5 que aqueles que são cidadãos do reino dos céus são totalmente dependentes do próprio Deus. Eles entendem a sua situação diante do Senhor, legam o seu coração a Ele. Eles entendem a sua miséria espiritual e assim buscam diante do Senhor aquilo que é necessário para viver de acordo com a vontade dEle. Bem-aventurados são os que choram por causa das mazelas do coração, por entender quem são, pois assim serão consolados pelo Espírito Santo do Senhor, que foi legado a nós. Vimos também que o cidadão do reino dos céus são aqueles que buscam satisfação na justiça de Deus que os alcançou. Justificados com o Senhor foram e buscam a cada dia mais viver por essa justiça, amar essa justiça, andar nessa justiça. Vimos também na semana passada que bem-aventurados são os misericordiosos. Assim, aqueles que legam aos outros a mesma tipo de misericórdia, o mesmo tipo de misericórdia que receberam do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas também os que são puros de coração, que não entregam sua alma à falsidade, que não entrega a sua alma, a sua vida, o seu ser, todo o seu interior e exterior, aquilo que é totalmente contrário à vontade do próprio Deus. E nesta noite, no término dessas bem-aventuranças, que está considerando os versos de 9 a 12, veremos que aqueles que pertencem ao reino dos céus são promotores da paz, mas também, por causa do estilo de vida que têm, são perseguidos por causa da justiça. E assim, queridos, veremos então que aqueles que pertencem ao reino dos céus, em primeiro lugar, são promotores da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Abençoados, felizes, são aqueles que promovem a paz. O termo aqui é utilizado por Jesus
somente uma vez. E você só encontra ele no Novo Testamento uma vez, para se referir justamente àqueles que promovem a paz, trabalham por elas, são afeitos à reconciliação para a glória do próprio Deus. Mas o que isso realmente significa? E nós devemos entender que não se trata dos pacificadores no sentido de intermediar disputas humanas. Jesus não está falando simplesmente daquele que sabe apaziguar uma briga entre familiares, por exemplo, entre parentes, nas comemorações que existem no final de ano, por exemplo. Quando a família não é totalmente crente, você vê briga direto. Surge ali uma discussão, outra discussão, e sempre aparece alguém do deixa disso, né? Deixa disso, vamos deixar isso para lá, estamos em família, deixa as coisas acontecerem, sem briga, sem confusão, sem um querer ser melhor do que o outro, falar mais alto que o outro. Não é desse tipo de paz. Ou simplesmente de trazer de alguma maneira uma espécie de reconciliação a colegas de trabalho que estão ali se degladiando, ou a vizinhos, etc. Não se trata, queridos, daqueles que lutam pela paz mundial, buscando de alguma maneira, com a voz ou com ações, tentando cessar a hostilidade entre as nações. Por exemplo, a ONU foi criada após a Segunda Guerra Mundial para livrar as outras nações do flagelo da guerra. E o resultado não adiantou nada. Por quê? Porque o mundo continua em guerra. E sempre vai continuar. Será então que Jesus está te convocando para esse tipo de paz? Certamente não, queridos. Não é para trazer essa paz que muitos buscam. Por causa do pecado do coração, entendam, o homem sempre estará em guerra com o seu próximo e com tudo que existe. Mas de qual paz então Jesus está falando? O que esses pacificadores devem fazer como cidadãos do reino dos céus? Jesus está falando do tipo de paz que ele mesmo veio estabelecer. Essa paz que Jesus está falando. Quando nós olhamos, por exemplo, para Isaías capítulo 52, nós olhamos no texto que o profeta está usando uma ilustração de uma cidade sitiada por inimigos, descrevendo o pecado que tomou o povo de Israel e o afastou de Deus. Mas ele diz que Yahvé obteve vitória sobre esse inimigo. E ele manda um mensageiro para trazer aos sentinelas a boa nova dessa vitória. Um mensageiro da paz. E aí que no verso 7 ele vai dizer: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia as coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião: o seu Deus reina. E isso se cumpre perfeitamente, plenamente em Jesus Cristo, o mensageiro que é o príncipe da paz. Por quê? Porque ele estabelece a paz entre Deus e o homem, removendo o pecado que é o motivo do afastamento. Ele traz a paz entre o homem e seu semelhante, removendo o pecado e conduzindo as pessoas a uma relação direta com Deus. E foi isso que nós lemos em Romanos capítulo 5, do verso 1 a 5. Nós vimos que agora temos paz com Deus, por causa de Cristo Jesus, nosso Salvador. Mas também nós vemos em Efésios capítulo 2, dos versos 11 a 22, mas também nós vemos em todo o Novo Testamento. Isso está muito claro. Queridos, as escrituras começam com paz no jardim do Éden e terminam com paz na eternidade. O pecado do homem rompeu sim a paz no Éden, mas na cruz Cristo tornou a paz novamente o povo de Deus, porque Ele é o príncipe da paz. Ele estabeleceu essa paz, mas haverá um dia que Ele estabelecerá para sempre e eternamente. Assim, as boas novas de Jesus são a maior mensagem de paz. E ser um pacificador na vida do crente é dar testemunho do que Cristo fez. É falar da fé,
É falar, queridos, daquilo que só Jesus pode fazer na vida do homem. E assim você, como um servo de Deus, como um cidadão do reino dos céus, se torna um arauto da verdadeira paz. Da paz que realmente importa. Lembrem-se, queridos, que eu ensinei que bem-aventurança, ser bem-aventurado, feliz, no Antigo Testamento de forma ampla, está relacionado a 3 fatores principais que se encontram na bênção araônica, lá em Números 6. A bênção de maneira geral, a misericórdia, que é o hesed de Deus, uma misericórdia pactual, pautada nas promessas do próprio Deus para com o seu povo, e shalom, que é a ideia de paz perene, a paz que o homem de fato precisa com Deus, é uma ideia completa, é uma saúde completa diante de Deus, é bem-estar diante de Deus, é quase traduzido como salvação, certeza da salvação. E é esse tipo de paz que a gente recebe e que a gente deve pregar. Jesus disse em João capítulo 14, verso 27, deixo-vos a paz, a minha paz lhe dou, não vos la dou como o mundo a dá. Nós recebemos a paz de Cristo e devemos propagá-lo a outras pessoas. Propagamos essa paz, queridos, porque também nós sentimos na pele os horrores da guerra, de estar tomado e sitiado pelo inimigo das nossas almas, do pecado, e estarmos distantes de Deus. E quem propaga essa paz tem um caráter que vem do próprio Deus, como está em Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, portanto, entendam. Essa paz aqui, esse tipo de paz que os filhos de Deus trazem, não é simplesmente a fuga dos confrontos contra as coisas anômalas deste mundo. Muitos olham, por exemplo, para o que está acontecendo neste mundo, as bizarrices que existem neste mundo, o homem se afastando de Deus, o homem querendo mudar a criatura da maneira que Deus fez, muitas ideologias surgindo, muitos ensinamentos surgindo, e às vezes os crentes equivocadamente dizem assim: bom, eu não vou mexer com isso, eu não vou falar contra isso, eu não vou pregar contra isso, porque eu não quero problema na minha vida, logo eu sou um agente da paz. Não, é um covarde, isso sim, que não tem amor em propagar a verdade no mundo de mentiras. Cristãos que pensam assim, na verdade, estão se acovardando diante de uma verdade que deveriam expressar. Promover essa paz não é fazer vista grossa com os erros das pessoas à nossa volta. Por exemplo, uma mulher olha para as ações erradas do seu marido e diz assim: olha, de maneira nenhuma eu vou confrontá-lo. Deixa ele fazer, mesmo ele sendo crente. Sabe por quê? Porque eu não quero problema no meu casamento. Então eu não vou confrontar, eu não vou falar contra, eu não vou dizer você está errado, para manter a paz, e vice-versa. Quantos maridos têm errado em exercer o seu papel como cabeça do lar, como aquele que traz a palavra final diante do que vai acontecer? A mulher que praticamente manda, que também está errada, porque não entendeu o seu papel também como auxiliadora. Eu não vou contrariar a minha mulher, é ela que manda, é ela que fala as coisas do jeito dela. Por quê? Porque eu não quero problema no meu casamento. Mesmo que eu acho que ela está errada, mesmo que ela esteja exagerando, o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar calado. Aí o casamento vai correr perfeitamente, né? É como aquele conselho que os senhorzinhos dão por aí. Qual o segredo de passar 50, 60 anos casado? É se fazer de surdo. Não é esse tipo de paz. Com os filhos também. Quantos pais têm negligenciado o relacionamento com os filhos e trazer disciplina aos filhos e trazer limites aos filhos também, dizendo: não, eu quero estar em paz com meu filho, com a minha filha. E quando ver as consequências disso, às vezes é tarde demais, aí quer culpar o pastor, quer culpar a igreja, quer culpar todo mundo, menos eles. Não é esse tipo de paz. Não é o sacrifício da verdade por causa de coisas mentirosas. Nunca será isso. Não é querer se livrar de problema da vida cotidiana por meio do negacionismo, querendo
ensinar a paz às pessoas por meio de métodos falíveis. Você está triste? Compra algo. Vai ali ao shopping em Campinas, paga R$ 11 de pedágio, que é um absurdo para ir ali, né? E aí vai lá ao shopping Dom Pedro e gasta. Gasta porque se você está com um problema na sua vida, você está com um problema no casamento, no relacionamento, no trabalho, qualquer outra coisa, vai gastar dinheiro que você vai se sentir bem. Paz para o seu dia. Vai comer algo. Afinal, comer te deixa feliz. Quem gosta de doce, né, assim como eu, quando você come um docinho, né, parece que a felicidade adentra a sua alma. Né? É assim. Você está com um problema na sua vida, vai comer algo. Vai a algum lugar, vai esparecer a cabeça. Ou os extremos, vai tomar remédio. Você está com problema na sua vida, você está ansioso, você está com complicações, está faltando a paz que excede todo entendimento no seu coração, se entope de remédio e vai dar tudo certo. Quando existem problemas em certos relacionamentos, entre um filho e outro, falamos de cônjuges, mas qualquer outro relacionamento, faça as pazes. Fala que está tudo bem. Mas e aí? O problema não foi resolvido. Só fazer as pazes? Só dizer que está bem? Isso não é promover paz. É claro que devemos chamar a atenção para aqueles que de fato vivem pela paz e dizem ser cristãos e servos de Deus, pacificadores, pregando a verdade no mundo. A verdadeira paz que excede todo entendimento, essas pessoas obrigatoriamente devem viver em paz com seus irmãos, com aqueles que são seus próximos, com aqueles que são da família em Cristo, sempre agindo pela sabedoria das Sagradas Escrituras. Negando, então, queridos, tudo aquilo que os afasta, que é proveniente do pecado, do egoísmo do coração, das brigas, das facções, de tudo aquilo que a palavra do Senhor condena, se apegando apenas àquilo que os une. Agora, falando sobre isso, é muito triste ver que o mundo presencia guerra onde deveria haver paz, que é no meio do povo de Deus. Quantas igrejas brigando entre si, falando mal uma da outra. Eu estou falando de igrejas sérias, tá? Porque igrejas que são seitas, igrejas que vendem o evangelho, tem que falar mal mesmo, porque não são igrejas bíblicas. Mas gastam tempo apenas brigando com discussões vãs. Ou uma igreja específica, mas que há tanta briga dentro da igreja, tanta confusão, tanta coisa errada, e acaba saindo para o mundo aí fora. E sabe o que é que se ouve? Olha lá, os crentes. Olha lá, igreja. É por isso que eu não viro crente. A pessoa que fala isso está errado. Tinha que estar olhando para Cristo. Mas o nome do Senhor é envergonhado muitas vezes por causa daqueles que se dizem cristãos. E uma igreja que vive em guerra e o mundo ficar sabendo disso é um péssimo exemplo. Como dizer que somos pacificadores e vivemos em guerra? Como pregar a paz para o mundo aí fora, se muitas vezes nós não vivemos a paz aqui dentro? Portanto, queridos, nos atentemos. O verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro cidadão do reino dos céus, ele é um pacificador, pregando a paz verdadeira, mantendo a paz dentre os homens da maneira correta, mas acima de tudo vivendo essa paz de fato no nosso próprio meio. É assim que vivem. Esses serão abençoados. Esses serão felizes. Esses serão chamados filhos de Deus. Filhos do Deus vivo. Porém, temos aqui uma outra forte característica daqueles que pertencem ao reino dos céus. E nós vamos ver em segundo lugar, dos versos 10 a 12, que esses são perseguidos por causa da justiça. Você deve saber que justiça é um termo-chave no Evangelho de Mateus. Nós falamos sobre isso aqui na introdução. A justiça de Deus, o estabelecimento do reino de Deus entre os homens, por meio do seu Rei Messias eterno,
pauta-se também no estabelecimento da sua justiça, mas é um conceito fundamental em todas as bem-aventuranças. Refere-se aqui, queridos, à justiça, que é proveniente do caráter de Deus, do reino de Deus implantado por meio da obra de Cristo Jesus dentre os homens. E se você olhar as bem-aventuranças aqui, existem 2 grupos de 4 bem-aventuranças e eles terminam citando a justiça. Por exemplo, você volta aí para o verso de número 6 e você vai ver Jesus dizendo: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. As 4 bem-aventuranças aqui são pautadas, em última instância, nessa justiça. Depois nós temos mais 4 bem-aventuranças e a justiça aparece novamente como uma das pautas principais. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A ideia aqui do verbo perseguir ou sendo perseguido, que dá uma ideia de continuidade, traz uma mentalidade de perseguição com seriedade e diligência, a fim de dominar, de oprimir, de assediar. É como cães ferozes correndo atrás de uma caça pobre e velha. Jesus está falando que aqueles que vivem por essa justiça serão perseguidos. Agora, que coisa estranha. Poderia-se ter pensado que um povo como Jesus está descrevendo, com características tão nobres, um povo humilde, descuidado de si mesmo, dedicado à necessidade das outras pessoas, que buscam um coração puro, essas pessoas deveriam ser admiradas pelo mundo, não é verdade? Deveriam ser totalmente admiradas por aqueles que vivem à sua volta, mas é o contrário que nós vemos aqui. Jesus está dizendo que esses provocarão ódio no mundo, animosidade amarga no mundo. E a partir do verso 11, Jesus vai ampliar o que isso significa. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Observe que Jesus estava falando de uma maneira mais ampla, mas agora ele se volta de maneira direta aos seus discípulos, usando o pronome na segunda pessoa do plural. Bem-aventurados são vocês aqui que estão me ouvindo, quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem. Agora olha que interessante. Jesus no verso 10 diz o seguinte: perseguidos por causa da justiça. Mas agora ele amplia, dizendo que aqueles que são perseguidos por causa dele. E o que é que isso significa? Isso confirma que a justiça de vida referida aqui é nada mais, nada menos do que uma vida que imita o próprio Senhor Jesus Cristo. Por minha causa. E isso confirma, queridos, que a vida justa, a vida referida aqui, deve de fato nos levar à compreensão que não há espaço para professar fidelidade a Jesus Cristo sem essa estar desacompanhada da justiça do reino dos céus. Eu sou servo de Cristo, eu sou um discípulo de Jesus. A sua vida mostra isso? Devemos analisar esta verdade, não há essa desassociação. D.A. Carson, um dos maiores estudiosos das Escrituras, observa que essa última bem-aventurança aqui tem a ver com as demais e liga todo o resto. Pois se o discípulo de Jesus nunca enfrenta nenhum tipo de perseguição, pode-se muito bem perguntar onde se mostra a justiça na vida deles. Aonde? Cadê essa justiça? Os apóstolos foram perseguidos porque tinham a justiça de Deus na vida deles. Estevão foi morto porque tinha a justiça de Deus na vida dele. Os outros foram mortos, lançados no Coliseu, em prisões, mortos ao fio da espada, queimados como tochas vivas.
porque carregavam a justiça do Senhor. No mundo aí fora, muitos missionários estão sofrendo porque se diferenciam dos demais onde estão. Você pode entrar em sites aí como o site da PMT, outros sites que não são de agências missionárias da nossa igreja, como Portas Abertas, Mais Missões, e você vai ver os dados da igreja perseguida. E muitos vão para outras culturas idólatras, pagãs, e sofrem porque são diferentes, mostram que têm uma vida diferente, uma justiça diferente. Mas devemos trazer também para a nossa realidade hoje, aqui em Cosmópolis. E o que você deve entender é que o viver justo sempre será ofensivo a este mundo. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores de todos os tempos, inglês, ele, já perto do final da sua vida, conforme relata o livro Com Vergonha do Evangelho de John MacArthur, você pode ler esse livro, você vai ver essa história de Spurgeon também. Ele foi totalmente perseguido, criticado, porque as igrejas da Inglaterra do século XIX estavam tomando um outro rumo totalmente diferente da palavra de Deus, como estamos vendo nos dias de hoje. Até circo dentro da igreja para poder atrair pessoas. Mas Spurgeon foi contra. Spurgeon falou contra. E eu não estou querendo aqui exaltar a figura de Spurgeon, mas Deus por trás dele, por graça e misericórdia, o fez ficar firme em meio àquela geração de evangélicos corruptos. Ele foi perseguido, foi difamado, foi expulso. Tudo isso porque ficou do lado da justiça e buscou, pela misericórdia do próprio Deus, expressar essa justiça. Ele entrou numa profunda agonia de espírito, de alma, ficou muito deprimido por dias, por tempos, e veio a falecer alguns anos depois. Mas é interessante que conta-se uma história que, enquanto ele estava nesse estado deprimido, a sua esposa escreveu todas essas bem-aventuranças aqui e colocou ao lado da sua cama. E a primeira coisa que Spurgeon viu pela manhã e a última coisa que ele leu à noite foram as gloriosas promessas do Senhor. Inclusive essa: bem-aventurados sois quando por minha causa vocês forem perseguidos por este mundo. Meus irmãos, inevitavelmente viver essa justiça genuína vai te fazer ser perseguido, sabe por quê? Porque uma vida justa condena o mundo. E o mundo que ama a mentira nunca vai admirar aqueles que vivem em verdade. Pelo contrário, você será atacado. Você sofrerá represália. Uma vida justa ataca aquilo que o homem natural, sem Deus, valoriza. Por exemplo, se você ama a pureza sexual, se você fala da pureza sexual, se você prega isso, você será alvo de ataques, porque nós vivemos num mundo onde essa área é bestial, onde as pessoas não têm mais pudor nenhum, onde você vê algo que deveria ser tão íntimo escancarado de maneira absurda. Se você é autotemperante à bebida, você será motivo de chacota, porque para as pessoas só faz sentido você beber álcool, beber alguma coisa, se for para encher a cara, se for para ficar doido, entorpecido. Se você tem domínio próprio com a comida, os glutões te chamarão de besta. Não, tem que comer mesmo, né? É aquela história, crente não bebe, mas come que é uma beleza, né? Se você for autotemperante em alguns lugares, você vai ser chamado de besta. Se você vive com pouco, apenas com o que é necessário para sobreviver, como veremos Jesus ensinando, você irá denunciar pessoas que em sua maioria são desequilibradas e consumistas ao extremo. Para a maioria das pessoas neste mundo só faz sentido a vida se você tiver, se você ter, se você gastar, se você enfiar os pés pelas mãos. Dizer que vive uma vida simples é um absurdo hoje em dia. Afinal, se vive pouco, não sabe o dia que se vai morrer. Então vamos gastar, vamos comprar, mesmo que isso deixe a gente assim, ó. Mais de 70% das famílias brasileiras
estão com a corda no pescoço de dívida. Mas vamos continuar com isso. Se você é um crente, um trabalhador responsável, sabendo que acima de tudo o seu serviço deve honrar ao seu Deus, você vai incomodar o seu colega preguiçoso, o seu colega procrastinador, que não dá valor ao trabalho que Deus deu nas mãos dele. Se você fala a verdade, incomodará aqueles que amam a mentira. Entendam, uma vida justa é um espelho que denuncia os erros deste mundo. Portanto, isso não pode ser desassociado de maneira nenhuma. Jesus então complementa no verso 12 com 2 imperativos. Está acontecendo isso com vocês? Vocês estão sendo insultados, perseguidos, estão fazendo mal, coisas malignas contra vocês? Alegrem-se, exultem. Sabe por quê? Porque grande é o vosso galardão, a vossa recompensa no reino dos céus. Em última instância, Jesus está dizendo que é possível ter alegria em meio à dor da perseguição. Por quê? Porque se confia que toda perda terrena será paga com muito maior abundância e bênçãos eternas. Há relatos de muitos cristãos que foram para a forca sorrindo. Foram serem queimados na história com um sorriso no rosto. E iam dizendo assim, agora eu vou encontrar o meu Senhor. Nada nessa vida se compara a isso. E Jesus ainda abrange mais essa ideia aqui. Vocês terão grande recompensa no céu. Veja, como nós estamos ensinando, não é assim, esforcem-se para ser justo. Aí então vocês ganharão galardão. Não. Apenas vivam para aquilo que vocês foram conquistados e vocês herdarão o reino dos céus. Será grande o vosso galardão, a recompensa, e não está se referindo como muitos dizem, olha, um vai morar num prédio de ouro, enquanto o outro que não receber bem o galardão vai morar lá numa chopana. O maior galardão que o crente tem é ver a Cristo, é estar com Cristo, é viver eternamente com o Senhor. Apenas devemos viver por aquilo que fomos chamados. Mas ele diz também, assim perseguir os profetas que viveram antes de vocês. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, fala dos heróis da fé do Antigo Testamento e das suas dificuldades. O povo lá atrás também, queridos, eles foram perseguidos. Olhando para a nossa realidade hoje, quando somos perseguidos, estamos então alinhados com esses profetas, alinhados com os discípulos de Cristo, com os servos que foram perseguidos na história. Porque, queridos, isso testifica que em todas as épocas o povo de Deus também está na mesma mira. Na mira dos snipers deste mundo hostil. Mas também nos identifica como esse povo de Deus. E será que vale a pena, de fato, ser perseguido? Teve alguém que foi especialista nisso também. Ele falou na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 14. Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenha medo das ameaças, nem fiquem angustiados. O autor aqui é Pedro. Foi esse texto que nós lemos, querido. E ele está falando, provavelmente também, conforme a gente viu na exposição da primeira carta de Pedro, de algo que ele tinha propriedade para falar. Porque Pedro, assim como os outros apóstolos, desde a morte de Cristo, foi perseguido por causa da justiça. Desde a ascensão de Cristo Jesus, desde que o Espírito veio, Pedro pregou e os discípulos vieram então a propagar o Evangelho, eles estavam sendo perseguidos, levados diante de reis para negar a sua fé, estavam sendo lançados em prisões. A maioria morreu ao fio da espada. E Pedro sabia o que era ser perseguido, mas ele está falando aqui, ó, vale a pena. Vale a pena. Não tenha medo das ameaças deste mundo. Não fiquem angustiados. Portanto, que essa palavra nos alegre. Que não venhamos a ser covardes. Agora entendam, se não há justiça, não há conformidade com a vontade de Deus, como então herdaremos o reino dos céus?
como será o nosso galardão no reino dos céus? Como é que a gente sabe se de fato estamos alinhados com isso aqui? Eu vou te fazer uma pergunta. A perseguição é um tema relevante para você? Esse tipo de perseguição que você está ouvindo é relevante para a sua vida? Veja, como o Alberto falou aqui, o presbítero Alberto, não se trata de você sofrer por causa das suas más ações. Tire isso da sua cabeça. Pecados, erros têm consequência. E você muitas vezes sofre por causa deles. Estamos falando de uma vida que reflete a Cristo. E naturalmente essa vida vai trazer perseguição. E eu te pergunto, este é um tema relevante para você? Pastor? Não. Então você já sabe o que é que existe de errado aí. Se você não é perseguido, se ninguém diz nenhum mal contra você, se ninguém olha torto contra você, é porque as suas boas ações não estão sendo refletidas. E naturalmente você não está alinhado com Cristo Jesus. Não é o pastor Pedro que está dizendo isso, é a Bíblia, é o Cristo que morreu por nós que está dizendo isso. Não tem outro caminho. Você quer parecer com o mundo? Quer viver uma paz de cemitério? Você não vai ter problema. Mas você é justo? Você vai ter problema. É uma matemática infalível. Agora, se você está sofrendo, de fato, porque é alguém justo, saiba que essas palavras é um antídoto que vai te sustentar. Você é bem-aventurado. Você é feliz. É isso que o mundo não sabe. O que é ter paz em meio à guerra. O que é estar ao mesmo tempo vulnerável, mas seguro. O que é estar ao mesmo tempo envolto de uma guerra, mas em plena paz. Mas você sabe o que é isso, porque Cristo tem te mostrado. Entendam, queridos. Nós terminamos aqui aquelas que são chamadas das bem-aventuranças. E essas declarações de Jesus, que conduzem à verdadeira felicidade, devem ser tomadas, acopladas, guardadas no nosso coração. E deve também nos fazer entender que o cidadão do reino dos céus tem o próprio caráter do Senhor Jesus Cristo. E assim, então, só dessa maneira é possível dizer que é um discípulo de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, é um alerta ao arrependimento. Aqueles que não são crentes nem discípulos do Senhor, não há felicidade se não for em Jesus. Não há felicidade se não for uma vida pautada na justiça de Deus. Não há. Você vive uma ilusão que este mundo te oferece, mas é por um breve tempo. O crente é diferente do ímpio. O ímpio, ele vive uma falsa paz aqui, mas ele viverá em tormento eternamente. O crente, ele vive em uma paz que ele experimenta tanto aqui, quanto experimentará plenamente na eternidade. Portanto, não há certeza de ser bem-aventurado, feliz, abençoado, longe de Cristo Jesus. Mas também é um alerta para aqueles que adentram esta igreja e que pertencem a outras igrejas e que dizem que são discípulos de Cristo Jesus. Como é que está a tua vida? Pare e pense. Uma das coisas que eu mais tenho ensinado aqui é: parem de viver só em religiosidade. Ah, eu vou à igreja, eu sou um crente presbiteriano. Tá, e daí? E a sua vida? Preze pela sua vida com Deus. Preze em se parecer com Jesus. Preze em refletir Cristo. Se você tem falhado nisso, o dia de se arrepender é hoje, não é amanhã, não é semana que vem.
E esse mesmo Jesus que te conquistou por justiça e misericórdia é aquele que por meio do Santo Espírito te leva ao arrependimento. Mas não esteja conformado com a tua vida se você não explana a justiça de Deus. Devemos nos atentar a isso a todo tempo, a todo minuto, a todo segundo. Portanto, queridos, assim, encerra-se aqui aquelas que são as bem-aventuranças, que mostram as características do cidadão do reino dos céus. Mas certamente temos muito mais a aprender com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo durante toda a exposição desse que é conhecido como o Sermão do Monte. Vamos então, diante de tudo que nós ouvimos, diante de tudo que nós falamos aqui, vamos cantar justamente a verdade que devemos explanar na nossa vida por meio da justiça do Senhor, declarando a glória dele entre as nações, mostrando que a verdade plena está em Cristo Jesus, nosso Salvador, por meio também das nossas ações e da nossa vida. Convido a igreja a se colocar de pé.